Fala galera, bem-vindos ao Corbucci Eats. Hoje eu tô aqui pra gravar um treino com hot dogs, porque esse é o primeiro episódio do Rumo ao Nathan's 2020. A gente fez uma parceria, eu e o The Famous BD, porque eles têm um hot dog, o pão e a salsicha são muito parecidas com a do Nathan's, então eu vou fazer as sessões de prática aqui. Mas espera um pouco, você sabe o que é o Nathan's? Você sabe o que ele significa? Eu vou explicar pra vocês. Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e bora que eu tô com fome! Você que ainda não conhece o Nathan's, eu vou deixar no e-card o vídeo que eu gravei lá nos Estados Unidos do campeonato e hoje eu vou falar um pouco para vocês por que esse campeonato é tão importante, por que eu quero competir, um pouquinho da história e um pouco dos principais competidores. Então bora lá! O Nathan's Hot Dog é um cachorro-quente tradicional dos Estados Unidos, né? Ele é o pão e a salsicha apenas, né? Tem algumas variações com molhos e tal, tem ketchup e mostarda que eles usam nesse hot dog. Só que o campeonato do Nathan's é basicamente o pão e a salsicha, mais nada. É claro que se a pessoa quiser usar durante o campeonato os condimentos, então ela fica livre, né? Mas os competidores não fazem isso porque eles perdem muito tempo. Cara, esse campeonato começou na década de 70. O tempo dele foi alterado várias vezes, mas ele começou ali no final da década de 70 e na década de 80 ele já entrou no padrão que a gente conhece hoje, né? Quase, na verdade, porque o tempo dele foi alterado nos anos 2000. Mas era ali 10, 15 minutos de campeonato e o recorde nessa época, na década de 80, era em torno de 15 hot dogs. Para vocês terem ideia, hoje o recorde são 74. Foi no ano passado, quando o Joe, em 2018, fez esse recorde. E o campeonato continuou. Ele foi ganhando popularidade, foi crescendo, foram aparecendo os competidores, né, cada vez melhores, e esse recorde, aos poucos, foi aumentando. Muito do que eu tô falando aqui eu vi no documentário The Good, The Bad and The Hungry, da ESPN, e eu vi lá nos Estados Unidos. Eu achei que eu ia conseguir colocar esse link para vocês assistirem aqui. Eu comprei por $1 lá, foi no YouTube mesmo, só que ele só tá disponível para os Estados Unidos. Ele conta a história assim de uma maneira muito legal, conta detalhes das vidas dos competidores, a maior rivalidade de todas, e daqui a pouquinho eu vou chegar nessa parte para vocês. Infelizmente eu não tive acesso a ele e não consegui colocar aqui para vocês. Então eu vou contar um pouco desses aspectos. Beleza, seguimos, década de 90, o recorde foi aumentando, até que chegamos no ano de 2000, que o recorde eram 25 hot dogs. Ele já tinha aumentado 10 desde o início do campeonato. E cara, teve um marco que basicamente colocou competições de comida no mapa, né? Provavelmente é por isso que eu tô gravando esse vídeo hoje. Em 2001 surgiu um cara, ele é japonês, ele morava no Japão e ele já tava começando a ficar conhecido por lá, porque ele comia bastante, começou a aparecer em programas de TV, e o nome dele é Takeru Kobayashi. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Ele compete até hoje, mas ele não está na MLE, ou seja, ele não pode competir no Nathan's. A MLE é a liga de competição que organiza alguns campeonatos, dentre ele o Nathan's. Cara, ele veio do Japão e o recorde eram 25 hot dogs. Eu não sei se eu vou conseguir achar a imagem pra vocês, mas os caras que competiam naquela época eram caras gigantes, gordões, todo mundo ali pra tentar bater o recorde do hot dog. E nessa época o Kobayashi, ele era, cara, um adolescente raquítico e todo mundo assim não deu valor nenhum pra ele, né? Ele veio do Japão exclusivamente para competir no campeonato. E quando chegou lá, ele veio com a promessa de comer 30, 35 hot dogs. Todo mundo achou que isso era balela, que ele não ia conseguir, que era impossível. E cara, no dia 4 de julho de 2001, ele comeu 50 hot dogs. Ele dobrou o recorde de 25. E da noite pro dia ele virou assim uma sensação, ganhou popularidade nos Estados Unidos, ele se mudou para os Estados Unidos, todo mundo queria saber como é que ele treinava, o que ele fazia, como é que ele conseguiu comer tanto, se era um talento natural dele. E ele conseguiu esse feito porque ele simplesmente mudou a técnica de comer os hot dogs. Daqui a pouquinho, quando eu entrar na parte das técnicas, eu vou explicar pra vocês. Mas o cara foi revolucionário. De 2001 pra frente, o cara era intocável. Tinha os competidores e tinha Kobayashi. Ele era o rei e ninguém chegava nem perto dele. Até que no ano mais ou menos de 2004, surgiu o Joey Chestnut, né? Muita gente conhece ele hoje, mas ele tem mais popularidade que o Kobayashi. Quando ele surgiu, ele não era o monstro que ele era hoje, ele já comia bem, ele comia muito bem, mas ele começou
começou, cara, perdendo bastante pro Kobayashi e ele foi buscando essa progressão. O cara ralou, o cara se esforçou muito. O documentário que eu assisti mostra toda essa rivalidade. Ele era basicamente o único cara que tava conseguindo bater de frente com o Kobayashi. Primeira vez que ele participou, ele já comeu 40 hot dogs, ou seja, um número ali considerável perto dos 50 dele. E ano a ano ele foi aumentando, ele foi treinando. E o Kobayashi também. O Kobayashi foi chegando lá nos 55, começando a chegar perto dos 60 hot dogs. E essa rivalidade se estendeu durante até 2007. O ano de 2007 foi o ano que o Joey ganhou. E assim, muitas coisas aconteceram com o Kobayashi que eu nem sabia, que eu vi no documentário, que ele tinha pensado em parar de competir em 2007 porque a mãe dele morreu, que era, segundo ele, era a inspiração dele para toda a motivação da vida dele. Ele teve artrite na mandíbula também, de tanto treinar. Eu nunca soube que isso era possível e realmente o cara se esforçou demais, a articulação da mandíbula, e acabou desenvolvendo artrite. E ele participou de vários campeonatos tentando se recuperar disso e sofreu muito com isso. E em 2007 ele estava muito debilitado ainda. E então assim, juntou todos esses fatores e o Joey ganhou dele. Mas não só por isso, o Joey, ele tem o mérito dele. Apesar de tudo isso que aconteceu com o Kobayashi, ele foi um guerreiro, né? Ele se esforçou muito. O Joey, ele comeu 66 hot dogs e o Kobayashi 63. Os dois melhoraram ao longo dos anos, mas realmente o Joey superou e nos outros anos ele continuou ganhando, melhorou mais um pouco, até que chegou agora no ano de 2017, que ele fez o recorde mundial de 74. E ele tá na mesma forma que ele tava antes, né, com o Kobayashi. E agora ele tá basicamente intocável, principalmente no campeonato de hot dog, que é a especialidade dele, e aí agora ninguém chega perto dele. Pra vocês terem ideia, esse ano o segundo colocado comeu 50 e ele comeu 71. Então o cara, ele treinou e ele tem um mérito por isso. Então agora, passando a parte da história, eu vou falar um pouco das técnicas, essa técnica revolucionária do Kobayashi. Se vocês devem ter visto alguns vídeos do campeonato, vocês conseguem perceber, né? Porque antigamente, até 2001, como é que as pessoas faziam? Mergulhar o alimento na água sempre facilita, porque você vai deixar ele mais úmido e ele desce mais fácil. Então até 2000, o pessoal pegava o hot dog inteiro com a salsicha, colocava dentro do copo, né? Ele ficava úmido e eles conseguiam comer mais rápido. E bebiam água ao mesmo tempo também, para poder ajudar a descer mais rápido esses hot dogs. E o Kobayashi, em 2001, ele começou a estudar, analisar como é que eu posso comer rápido. Ele começou a quebrar um pouco essa ideia. Em vez de mergulhar, ele falou, e se eu comer separado? Vai me ajudar em alguma coisa? Então, antes dele ir para os Estados Unidos, ele treinou várias vezes e ele desenvolveu a técnica que é técnica de Salomão, né? Aquele deram o nome, que é basicamente, você tá o pão e a salsicha, você tira a salsicha, come primeiro a salsicha, porque ela é úmida, você consegue comer ela mais rápido, enquanto você molha o pão dentro do copo da água e depois engole o mais rápido possível, porque ele vai estar fácil, porque ele vai estar todo úmido. 3, 2, 1. Então, essa técnica foi que permitiu ele dobrar o recorde de 25 para 50. E claro, também a capacidade absurda dele, né, e a velocidade, etc e tal. Mas hoje todo mundo usa essa técnica, né, ou alguma variação dela. Que no caso, a variação é, em vez de comer um hot dog, pegar uma salsicha e molhar o pão e comer um a um, você faz isso ao mesmo tempo com 2 hot dogs. Ou seja, você vai pegar 2 salsichas, comer, e depois pegar um pão e depois o outro pão. Essa técnica conseguiu dar mais velocidade ainda, foi a técnica que o Joey chegou nos números dele hoje. E quando eu for treinar, provavelmente eu vou começar só com um hot dog, para eu poder aprender a técnica, melhorar nisso, e depois provavelmente eu vou migrar, porque é muito complicado, você tem que ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, então você acaba se confundindo na hora, ainda mais no nervosismo do campeonato. Isso tudo tem que estar muito memorizado, muito automático. E ainda tem quando você vai ficando cheio perto do final do campeonato, você acaba precisando de líquido extra. Tem alguns copos que você também usa para tomar, mas o ideal seria usar só a água do pão, do hot dog, para você fazer descer a comida. Só que parece que o único que consegue isso é o Joey. Se você olhar os vídeos do campeonato, todo mundo tá tomando água extra perto do final, e só o Joey que é o cara que consegue sustentar essa técnica até o final. E é isso, já sabemos da história, já sabemos das técnicas e a premiação. Algumas pessoas me perguntaram a premiação, eu tinha esquecido de falar no vídeo que eu tinha postado. Cara, o primeiro lugar ganha $10 mil, o segundo $5 mil e o terceiro 2.500. Então é muita grana envolvida. É meio impossível tirar o pódio do Joey, mas a premiação mesmo assim é muito generosa. Mas cara, alguém tem que fazer isso, alguém tem que treinar como ele fez e tem que chegar lá.
e todas as pessoas estão tentando isso, basicamente, tirar o cara do primeiro lugar. Eu vou fazer várias sessões de prática, vocês vão ver, esse vídeo aqui vai ter uma sessão de prática depois dessa falação aqui, e eu quero fazer várias sessões até ver qual o meu potencial, onde que eu tenho que melhorar e analisar isso, e vocês vão acompanhar aqui no canal. Eu tô sempre anunciando no Instagram, é aqui em Brasília que tá acontecendo essas sessões de prática, então fiquem ligados que lá no Instagram, no Story, nas postagens eu vou falar isso pra vocês. Por último, eu vou dar só uma pincelada aqui nas regras, né? O campeonato ele tem 10 minutos hoje, ele já foi com tempos diferentes. Quem comer mais hot dog nesses 10 minutos ganha. Você pode usar líquidos, condimentos, o que você quiser, apesar dos competidores não usarem. E para participar no 4 de julho, você tem que participar da classificatória nos meses anteriores. São mais ou menos 10, 12 classificatórias, e os campeões das classificatórias estão classificados para o dia 4 de julho competir com os outros competidores. Eu vou ter que ir 2 vezes para os Estados Unidos na classificatória. Eles vão liberar as datas perto do final do ano, aí eu vou tentar me antecipar para comprar passagem para não sair tão caro. E ganhando a classificatória, eu volto lá no dia 4 de julho. Então assim, vai sair meio caro essa viagem, mas eu vou fazer essas sessões de prática, passar aqui para vocês, tentar juntar uma graninha aí. Eu nunca senti tanta vontade de participar de um campeonato como esse. Pelo menos ali para ver a posição que eu fico, conhecer os caras, realmente competir lado a lado. Isso assim é um objetivo meu hoje e a gente vai buscar. Agora vocês vão acompanhar a sessão de prática. Agradeço a atenção de todo mundo e bora que eu tô com fome. Bom, galera, agora que vocês já sabem a história do Nathan's, eu tô aqui no The Famous BD para fazer minha primeira sessão de treino. A gente fez uma parceria porque eles estão produzindo um hot dog especificamente para mim, muito semelhante ao do Nathan's, para eu conseguir simular uma prática muito parecida com o campeonato. Porque o hot dog ele não é muito semelhante a esses que a gente consegue no supermercado. O Hugo, dono da The Famous, vai explicar para vocês como é que é esse hot dog. Ele veio comentar que vai disputar a seletiva lá nos Estados Unidos do Nathan's, né, que é o maior campeonato de comida do mundo. E a gente batendo um papo, ele viu que o nosso hot dog aqui usava o pão e a salsicha Frankfurt, que é o mesmo usado no campeonato do Nathan's, né? Entramos em contato também, né, com o Sérgio da Schettini, que fabrica nossas salsichas aqui, com a qualidade de sempre. O produto que nós já fazíamos, coincidentemente, é bem a cara do produto que faz parte da competição. E aí, prontamente, a gente já tentou adaptar e com certeza a gente está torcendo muito para que ele leve esse prêmio no ano que vem. Beleza, galera, os hot dogs já estão aqui, eles estão na gramatura exata do Nathan's. Isso, cara, muito bom, porque eu vou conseguir simular uma prática muito parecida. Vocês viram na técnica, quando eu falei no começo do vídeo, que tem várias maneiras de comer. Uma delas é comendo 2 salsichas, depois 2 pães. Aqui eu vou, para começar a aprender a técnica, eu vou começar com uma salsicha e um pão e assim por diante. Beleza? Então vamos começar essa prática. 3, 2, 1, valendo! Essa é a primeira prática do Nathan's e antes de começar eu queria deixar meu agradecimento para o The Famous e para a Schettini, porque eles que estão sendo os primeiros parceiros nessa jornada. Se vocês repararem, eu nem comecei tão rápido. Eu estava prestando mais atenção nos movimentos das minhas mãos para tentar manter um padrão do que com a velocidade em si do desafio, o que foi fácil no começo. Porém, eu percebi que eu comecei a trocar a função das mãos ao longo do desafio, então eu preciso prestar mais atenção nisso. Uma coisa que eu não tinha me atentado no começo é que eu estava dobrando as salsichas e elas não estavam quebrando. Uma das coisas, das funções, é justamente partir a salsicha para facilitar na hora de comer. E uma coisa que eu com certeza preciso melhorar é o dunking, que é mergulhar o pão na água. Porque na hora que eu tô fazendo isso, eu tô percebendo que ele não tá absorvendo água o suficiente. E com certeza, se isso melhorar, eles vão descer muito mais rápido.
próxima prática eu vou tentar mudar para a técnica de 2 salsichas e 2 pães para poder comparar com os números de hoje e ver se eu realmente vou migrar para essa outra técnica. E claro, com mais práticas vou tolerar melhor o sabor e provavelmente o número vai aumentar só por isso. Então a ideia é treinar cada vez mais. E eu vou ficando por aqui, galera. Confiram o resto da prática e lembrem-se de me seguir no Instagram, porque aí vocês ficam por dentro de todos os desafios. Beleza? Valeu e até a próxima! É isso, galera. Essa foi a primeira prática do Nathan's. 35 hot dogs em 10 minutos. Fiquei feliz com o número, sobraram 5 hot dogs. E daqui a pouquinho, isso aqui vai pra casa. Deu quase 3 kg de comida, ele é um pouquinho menos, né, uns 2,8 kg, além do peso de toda a água, né, molhando o hot dog. E é isso aí, agora lutar para melhorar mais ainda, ter uma margem boa, né? Apesar da gente estar tentando fazer um hot dog semelhante, não é um hot dog de lá. Então eu tenho que ter uma margem boa para quando chegar lá, não correr o risco de fazer um número muito baixo. Fiquem ligados no meu Instagram que eu vou anunciar as próximas práticas, em breve vai ter alguma. Então se você é aqui de Brasília, eu quero que você venha aqui conferir, que provavelmente a gente vai fazer um evento super bacana. E cara, The Famous, queria agradecer de novo, tá na descrição do vídeo, confiram a loja, confiram o cardápio, não é só esse hot dog que tem aqui, tem muito mais coisa. E por enquanto é só, galera, vamos praticar mais, e se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e valeu!